Olá, alunos e alunas do sexto ano. Estamos aqui mais uma vez para a aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana Maria e estou aqui com o meu amigo Plínio, que é o nosso intérprete de hoje. Estamos estudando, não é, ao longo do tempo das aulas, não do tempo das aulas, vários conteúdos. E hoje nós teremos um conteúdo muito importante para a nossa escrita, que é o uso da vírgula nos períodos compostos. Vocês lembram que, eu não sei quem assistiu à aula, as aulas anteriores, tivemos uma aula sobre pontuação e entramos só um pouquinho, no uso da vírgula e exploramos outras pontuações. Hoje teremos a aula exclusiva começando o uso da vírgula. E aí eu gostaria de convidar vocês a organizar o ambiente, aí a sala, o quarto, o terraço da sua casa, seja onde for, qual área que você estiver aí localizado, dentro do seu ambiente familiar, ou, não sei, em qualquer outro ambiente que você esteja externo e que tem uma TV agora, ou no seu celular que você está assistindo, você se organiza, pega um caderno, um lápis, uma caneta, e vai anotando aquilo que é muito importante para a construção desse aprendizado. Então, na nossa vida, existe vários aprendizados. E esse aprendizado intelectual, ele é algo assim tão precioso, sabe? Que ninguém pode roubar de nenhum de nós. Então, pode levar nosso celular, relógio, carro, roupa, o que tivermos, menos o conhecimento, não é? Ninguém pode tirar o conhecimento da gente. Então, que tal? Vamos construir esse conhecimento juntos. Hoje, nós estaremos construindo mais uma partezinha, não é? Como se fosse um pedacinho do retalho. Tem uma escritora coralina, ela diz que a nossa vida é assim, construída de partes, não é? O conhecimento não é diferente. Cada dia aprendemos algo novo. E aí, quando aprendemos este algo novo, essa novidade, vai somando a outras partes que já estão construídas. Então, vamos construir conhecimento hoje? Então, como eu falei para vocês, já falei, está aqui no slide, não é? A minha fala inicial. E hoje vamos revisar essa ordem direta. E que ordem direta é essa, professora? Eu já falei em aulas anteriores, mas posso repetir novamente. É sempre um prazer gerar esse conhecimento com vocês. Por quê? Porque sabemos que temos 3 grupos na nossa sala de aula, seja ela online ou presencial. Nós temos aqueles alunos que assistiram o conteúdo na aula anterior, temos aqueles que faltaram e temos aqueles que não prestaram atenção direito no conteúdo. E ainda pode existir aqueles que de repente mudaram, não é? De cidade e chegaram na nossa sala de aula e são novatos. Por que não revisar, relembrar o conteúdo, algo que falamos que já foi passado na aula anterior? Então, vamos revisar para entender, não é, o processo de formação das frases, da oração, onde a vírgula se encaixa. Vamos lá. Então, a ordem direta, que eu sempre falo, é essa construção da frase, da oração, que é C mais V mais C. É C, falei correto, C, não, S mais V mais C, não é? Então, essa é a ordem direta. Quando estamos construindo uma oração, nós devemos, iniciar pelo sujeito, mais o verbo e o complemento. E aí, quando construímos esta oração desta forma simples, é uma ordem direta. E aí, professora, será que eu posso, vocês podem perguntar assim, será que eu posso construir a oração começando sem sujeito? Claro que sim, E nós vamos aprender, já vimos, vamos aprender outras formas também. Ou talvez vocês já sabem
porque aqui é apenas um reforço. Vocês estão diretamente com a professora de vocês. E ela pode ter ensinado para vocês que se constrói orações, frases, sem iniciar com o sujeito, não é? Mas aí nós vamos avançando e vendo como é que fica essa frase na ordem direta. Vocês são 6º ano, então precisam, não é? Ver o conteúdo, revisar e aprender, construir esse conhecimento. Então, nós temos aqui este exemplo. Laura joga tênis no SESC. Vocês conseguem identificar aqui, Laura, não é? É o sujeito da oração. Joga é o verbo. E o restante, tênis no SESC, é o quê? O complemento. Então, vamos ver novamente. Laura é o sujeito na oração. Joga é o verbo jogar, não é? Lembra lá da primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural que nós temos quando estamos conjugando qualquer verbo. Então, Laura representa quem? A segunda pessoa, né? A segunda é mesmo eu, tu, ele ou ela. É a terceira, não é? Terceira pessoa. Ela joga tênis onde? No SESC. E aí nós temos aqui o sujeito, o verbo e o complemento aqui nesta frase. Vamos indo. Quando a frase é escrita nessa sequência, não tem que colocar nenhuma vírgula. Vocês estão vendo que nem sempre precisamos usar vírgula? Então, quando ela está escrita nesta ordem direta, não temos que colocar vírgula. Um aprendizado sobre a vírgula. Então, já podemos resumir que não deve ser separados por vírgula o sujeito e o predicado, nem o verbo e os complementos, não é? Objeto direto ou indireto. E aí, quem são esses? Como eu identifico se é objeto direto ou indireto na oração? Voltando aqui, nesta frase, quando falamos assim, Laura joga tênis no SESC. Quando chegamos aqui, Laura joga tênis onde? No SESC. Então, fizemos uma pergunta direta. Então, é um objeto direto. Não é legal estudar, construir conhecimento? É massa. Vamos lá, vamos continuando? Então, nós temos outro exemplo, não é? Aqui, bem interessante. Eu trouxe esse exemplo aqui. Guilherme comprou um jogo imobiliário. Então, nós temos aqui, vocês lembram que estudamos as orações coordenadas, sindéticas, assindéticas, estudamos a parte de sintaxe, não é? De morfologia. Eu discriminei para vocês em outras aulas também dessa forma para ficar detalhado para vocês. Então, nós temos aqui Guilherme, que é o sujeito da oração, comprou, não é? Ele, terceira pessoa do singular. Lembram lá? Eu, a primeira pessoa, tu, a segunda, ele, a terceira pessoa do singular. Ele ou ela. No exemplo anterior, usamos ela, agora ele, não é? Então, Guilherme comprou um jogo imobiliário. Guilherme comprou o quê? Um jogo imobiliário. Então, um jogo imobiliário é o complemento desta frase. Então, está claro para vocês? Espero que sim. Breve teremos o nosso chat e podemos interagir neste momento, não é, com vocês. Vai ser maravilhoso, minha gente. Então, vamos agora conhecer ou revisar os adjuntos adverbiais. Vocês já ouviram falar sobre os adjuntos adverbiais que aparecem na oração? Eu acredito que de repente vocês ouviram, não é? E se não ouviram, vão ouvir agora.
Eita, e o que é mesmo adjunto adverbial? Quem são eles, não é? Lembra aí. A professora já falou com vocês? Vocês de repente esqueceram, não é? Aprenderam outras coisas, outras habilidades e de repente esqueceram. E nós estaremos ou apresentando ou revisando com vocês. Como eu falei antes, na nossa aula temos 3 ou 4 grupos de alunos, não é? Para uns, de repente, seja revisão, mas para outro pode ser apresentação. Então, é isso. Se vocês lembraram, não é? Vocês já sabem. Se não lembraram, vão revisar, lembrar a partir de agora. Quem faz o papel do adjunto adverbial é o próprio advérbio ou qualquer expressão equivalente, tá? Existe outra expressão equivalente que também faz esse papel de adjunto, tá? Além do advérbio. Vocês entenderam? Quem faz o papel do adjunto adverbial é o próprio advérbio ou qualquer expressão equivalente. Ao longo da aula, vocês irão conhecer. Ele, o advérbio, está sempre se referindo a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, expressando circunstâncias, ou seja, situações que podem ser de tempo, não é? Ontem, de tempo. Olha, essa palavra remete aqui a verbo, não é? Presente, passado e futuro. Olha a oração, a construção. Ontem brinquei com meu sobrinho. Ontem está se referindo a quem? A que tempo? Passado, não é? Então, nós temos aqui um advérbio de tempo. Vocês já sabiam dessa informação? Ou estou relembrando? As duas estão valendo. O importante é vocês aprenderem. Então, nós podemos também ver, não é, de lugar. Não é? A barraca foi montada longe do rio. Então, o advérbio de lugar representa o quê? O espaço, o lugar, não é? Então, longe, perto, não é? Nós vemos que é um advérbio de lugar. De modo, não é? Nós temos aqui, estou melhor que ontem. Então, estou melhor, pior, não é? Então, não estou muito bem. Olha, aí nós temos mais que um advérbio, né? Nós temos mais que advérbio. E aí vamos ver isso. Então, nós temos, já foi apresentado para vocês o advérbio de tempo, não foi? Vamos ver? De tempo, de lugar, não é? E agora vocês viram de modo. Será que existem outros advérbios? Vocês vão ver que existe. Tem o de afirmação. E aí nós temos como exemplo aqui, aquele homem é realmente o pai da criança. Nós só não temos a palavra realmente que representa o advérbio de afirmação. Tem outras palavras. Vocês percebem que o conhecimento ele é construído em partes, e aí vamos descobrindo e achamos que já conhecemos tudo e de repente percebemos que existem mais conhecimentos a serem descobertos. Então, a vida de vocês é essa preciosidade, porque a cada dia vocês vão avançando nesse conhecimento e se tornando assim, sabe, expert no conhecimento, não é? Bem maior do que vocês já estão. É maravilhoso. Então, nós temos aqui, não é? Uma afirmação. Aquele homem é realmente o pai da criança. Está afirmando que este homem é o pai da criança. Nós temos também o advérbio de negação. Quando estamos, né, negando alguma coisa. Então, diz assim, nem a chuva, nem o sol vai me impedir de caminhar na trilha. Então, nada. Não é? Eu não vou ficar sem caminhar na trilha. Quando você fala assim, você está usando
um advérbio de negação. Nós temos também o advérbio de dúvida, não é? Talvez ele não seja como a mãe está imaginando. Então, talvez, não é? Representa essa dúvida. Então, talvez, quando você observar, não é? E no enunciado das atividades que a sua professora passar para você, e aí, se ela está pedindo para você identificar os advérbios, você vai perceber, se tem lá a oração, você vai perceber que talvez representa esse advérbio de dúvida, não é? Como ontem representa tempo, não é? Quando longe, perto representa lugar, não é? Quando não, nem representa de negação. Vamos avançando. E agora nós vemos outro advérbio que é de intensidade. E aí nós temos este exemplo aqui, as meninas estão lindas. E aí na imagem, não é, tem as meninas ali, não é, parece um grupo, não é, de dança. Será que é de K-pop, outra dança de adolescente, não é? Não só de adolescente, adulto também curte K-pop. E aí nós temos aqui as unhas das meninas perfeitas, todas feitas, não é? Elas estão maquiadas, arrumadas. E aí o exemplo diz, as meninas estão muito lindas, não é? Será que é só o muito que representa o advérbio de intensidade ou tem outras? Tem outras, tem bastante, não é? Então, nós temos outras palavras que também representam advérbio de intensidade. Pesquisa aí depois, tá? Depois dessa aula, revisa, anota aquilo que é importante, que aqui na aula apenas damos as pistas para você começar a descobrir, construir esse conhecimento. Acabamos de conhecer os principais advérbios e vamos avançar. Então, os advérbios podem ser uma só palavra, como vimos, ontem, hoje, amanhã, não, talvez, né, bastante, muito e tantas outras palavras que representam o advérbio, tá? Um conjunto de palavra também, ele pode ser um conjunto de palavra, que aí chamamos de locução adverbial. Vocês lembram que eu disse que fora o adjunto adverbial nós tínhamos outras expressões equivalentes lá no início da aula? Então, essas aqui são apenas algumas que eu trouxe para vocês, porque não daria para trazer todas, não é, em uma aula só, é muito conhecimento, não é, minha gente? Então, eu trouxe para vocês, sem dúvida, pela manhã, durante a noite. Quando escrevemos esse conjunto, não é, de palavras aqui, não é, dentro da oração, não é adjunto adverbial, é locução adverbial, é outra expressão equivalente. Vocês estão vendo que o nosso conhecimento está sendo, não é? Dia após dia, minuto após minuto, construído. Ou uma oração, que então será chamada de oração subordinada adverbial. Eita, o bicho pegou agora. Vocês sabem o que é uma oração subordinada adverbial? Talvez ela ainda não tenha sido apresentada para vocês e não tem nada demais nisso, tá? Por quê? Porque eu apresentei para vocês as orações coordenadas, sindéticas e assindéticas. E no futuro, não tão distante, vocês aprenderão sobre oração subordinada. E por que não, nos acostumarmos com esta nomenclatura, das orações dos períodos compostos, que é orações coordenadas, orações subordinadas, vão se acostumando aí, tá? Daqui para frente só melhora, nada vai piorar, só vai melhorar, tá? Então nós temos aqui, assim que o dia amanheceu, ele partiu. Então, nós temos aqui um exemplo, usando o que? Assim que o dia amanheceu. Vocês percebem aqui a locução adverbial? Agora, já que você lembrou de
o que é um advérbio, um adjunto adverbial e locução adverbial, nós vamos voltar à explicação sobre a vírgula e os termos da oração, tá? Então, a posição usual dos adjuntos adverbiais é sempre no final da frase, tá? Eles sempre estão, né, lá no final da frase. É a posição usual. Sempre usamos ele, do adjunto, no final da frase. Então, temos aqui este exemplo. Guilherme comprou um jogo imobiliário para o seu irmão ontem. Vocês percebem que o adjunto adverbial, nós temos aqui o sujeito, não é? O verbo, o restante que eu já mostrei para vocês, que é o complemento, e aí nós temos aqui, não é? Onde foi agregado neste complemento o adjunto adverbial. Como há apenas um adjunto adverbial, a vírgula ela é facultativa. Vocês sabem o que é? Já ouviram falar essa palavra? Facultativo? Este termo é usado, né? O exemplo, tem um feriado assim que não é aquele feriado muito importante, e aí diz assim, hoje é ponto facultativo nas repartições públicas. Então, alguns vão trabalhar, outros não vão. Então, você aqui neste exemplo aqui, não é? A vírgula ela é facultativa. Você pode usar a vírgula ou não usar a vírgula. Se você não colocar a vírgula, não está errado. Está correto também, tá? Então, se não usar, não está errado. Né? Eu escrevi aqui, era a minha fala, mas eu escrevi porque eu tenho certeza que essa aula vai ser revisitada por vocês. Se quisesse colocar a vírgula, não é? Neste exemplo, ficaria assim. Guilherme comprou um jogo imobiliário para o seu irmão ontem. Tá? Fica aí o exemplo. Hora de praticarmos, não é? Este conhecimento. Só que antes de praticar, eu gostaria de revisar isso aqui com vocês. Não é? Porque é importante vocês perceberem, né? E saírem daqui lembrando que na ordem direta, não é? Vocês não usam vírgula. Esse é o primeira aula sobre o uso da vírgula nos períodos compostos. Então, vimos lá no início que na ordem direta, e qual é essa ordem direta? É quando construímos a oração usando sujeito, verbo e o complemento. E aí, eu coloquei um exemplo para vocês. Laura, sujeito, joga, verbo, tênis no Sesc. E é interessante, vocês percebem uma ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Aprendemos também que quando estamos usando, não é, o adjunto adverbial, que o lugar usual dele é sempre no final da oração, nós podemos, a vírgula ela é facultativa. Podemos usar a vírgula ou não usar a vírgula. E aí, neste exemplo que eu trouxe para vocês, eu mostrei para vocês que Guilherme é o sujeito da oração, comprou, não é? Ele comprou, não é? Ele é a terceira pessoa do singular. Lembram lá? Eu, tu, ele, não é? Ou ela. Ele comprou o quê? Um jogo. Quando fazemos essa pergunta, descobrimos o objeto direto ou indireto na oração. Eu vou lembrar para vocês esse detalhe em outras aulas, tá bom? Então, fazemos essa pergunta, ele comprou o quê? Um jogo imobiliário para o seu irmão ontem. Eu falei para vocês, mostrei para vocês que neste exemplo não tem vírgula, porque a vírgula ela é facultativa. Você pode colocar vírgula ou não foi? Então, ontem representa adjunto adverbial, o advérbio, não é? Advérbio de quê? Ontem é de tempo, de lugar, modo. Vocês lembram aí? Lembra aí.
os advérbios que foram, os principais que foram apresentados para vocês hoje aqui. Então, eu falei para vocês que é facultativo, por isso que lá não tem a vírgula, tá? Porque se você não colocar a vírgula, não está errado. E aí, se você, eu, qualquer pessoa, quando estiver construindo essa oração, se quiser colocar a vírgula, o local da vírgula é onde? Aqui, não é? Antes do adjunto adverbial. Guilherme comprou um jogo imobiliário para o seu irmão ontem. Ponto final. Então, hora de praticar o conhecimento, não é? Desta aula de hoje. Então, eu coloquei para vocês construírem orações com os principais advérbios que foram apresentados nessa aula. Então, eu listei eles aqui para vocês. Né? Vocês construam lá um exemplo, né? Com advérbio de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de negação, de dúvida e intensidade. Então, a nossa aula ela está encerrando por aqui, mas ela tem uma continuidade. Então, convida os seus amiguinhos. Né? Eu tenho ido lá no chat, tenho visto lá os comentários de vocês, nome de escolas, não é? Que está lá sendo representadas e estamos muito felizes com isso, tá? Então, convida os seus colegas e revisa essa aula, conversa com a sua professora. Aqui estamos apenas somando conhecimento. Vocês são muito especiais e tudo isso está sendo preparado para vocês. Que vocês tenham um bom dia, se cuidem e até a próxima. Tchau!